Oi, gente, tudo bem? Hoje continuaremos a nossa meta 8, parte 2, então, falando um pouquinho sobre uma coisa extremamente importante para a genética, que é a primeira lei de Mendel. Vamos lá. Bom, um breve histórico dessa genética clássica. Inicialmente, o objetivo não era descobrir qual característica genética era mais visível, qual característica era mais dominante perante outras, e sim criar ali um modelo científico, um modelo matemático que pudesse calcular a frequência que determinada característica aparecia em uma população, certo? Em 1865, um monge chamado Mendel fez experimentos muito importantes para nós hoje com as ervilhas. Então, esses experimentos, esses testes ali de cruzamento entre as ervilhas, nos mostraram qual era a característica genética que se sobressaía em relação a outras características. Ou seja, qual gene aparece com mais intensidade, com mais frequência numa população sobre outros, certo? Bom, então por que Mendel, que não era biólogo, não era geneticista, ele era um matemático, escolheu as ervilhas para trabalhar, para fazer esse experimento, esse teste? As ervilhas possuem fácil cultivo, elas apresentam um ciclo reprodutivo curto, o que facilita a observação de várias gerações, alto índice de fertilidade, e a flor da ervilha ela é fechada. Isso impede a polinização cruzada, facilita a autopolinização. Nós veremos a seguir, certo? Então, depois que o Mendel escolheu a ervilha para estudar, ele pegou 7 características dessa planta e percebeu dessas 7 características que elas tinham 2 variações. Por exemplo, a semente. Algumas sementes eram verdes e outras eram amarelas. Algumas sementes tinham uma textura lisa e outras eram rugosas. A ervilha nasce dentro de uma vagem. Algumas vagens eram amarelas e outras eram verdes. Algumas vagens ainda eram infladas e outras não. Essa ervilha, no seu momento reprodutivo, gerava uma flor. Essa flor, em algumas plantas, era púrpura e outras era branca. Posição da flor. E por último, o tamanho. Algumas plantas tinham um tamanho menor, né? E outras tinham um tamanho maior. Então, essas foram as 7 características que ele encontrou com as 2 variáveis. O que é que o Mendel garantiu com esse experimento? Primeiro, ele ficou cultivando por 2 anos essas ervilhas, garantindo que a polinização não acontecesse com outras ervilhas. Então, em um ambiente fechado, controlado, ele foi controlando essa reprodução, garantindo que só seriam geradas sementes de organismos puros, tá? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, vamos lá. Ele selecionou algumas plantas que ele chamou de mais vigorosas, ou seja, aquelas que deram certo, que conseguiram se reproduzir corretamente. Nós vamos chamar essas plantas que ele selecionou de geração parental, ou então P, tá? Impediu a autofecundação e selecionou os grãos de pólen. Como é que se impede a autofecundação? Então, dentro de uma flor, existem as estruturas reprodutivas, masculina e feminina. A parte masculina vai liberar o pólen. Esse grão de pólen precisa entrar no estigma e fecundar o óvulo que está lá dentro. Quando a gente retira a antera, que é o produtor de pólen, automaticamente fica sem o gameta masculino. E aí não acontece a autofecundação. O que é autofecundação? Uma flor recebe o pólen dela mesma e consegue gerar um novo indivíduo dentro da estrutura feminina, ok? Que na verdade vai ser a semente, que vai germinar e assim por diante. Então, essas sementes produzidas foram selecionadas e plantadas. Qual foi o resultado disso? Então, o que é que o Mendel fez? Ele pegou uma planta que só produzia sementes lisas e colocou o pólen, né, ou vice-versa, tanto faz, de uma planta que só produzia sementes rugosas. Lisa com rugosa. Quando aconteceu a fecundação, o encontro desses gametas, esse novo indivíduo que foi formado só gerava sementes lisas. Então, o resultado foi
100% sementes lisas. Fez o cruzamento com sementes amarelas e sementes verdes. O resultado foi totalmente sementes amarelas. Com plantas com flor púrpura e flor branca, o resultado 100% púrpura. Com vagens infladas e com vagens não infladas, o resultado, todos os descendentes tinham vagem inflada. Vagem amarela e vagem verde, todos os resultados de vagem verde. A mesma coisa para a posição das flores, né? Então, sempre as flores axiais, são aquelas flores laterais ali. E o caule 100% longo, certo? Então, o que é que o Mendel percebeu? Que existia uma grande regularidade. Quando a gente diz que 100% é verde, 100% é amarelo, nós estamos dizendo que existe uma regularidade ali nesse cruzamento. Todas as características que apareciam na geração P também foram observadas na geração F1. Nós vamos chamar, então, esse resultante, né, o cruzamento da nossa geração P de geração F1, ok? Vamos lá. Então, ele permitiu que as plantas híbridas, o que quer dizer híbrido? É o contrário de puro. Então, puro é aquele que só tem uma característica. Então, 100% púrpura, 100% branca. Mas quando eu cruzo uma púrpura com uma branca, eu já não tenho mais um indivíduo puro. Eu tenho um indivíduo que eu vou chamar de híbrido. Então, a nossa geração F1 é formada por híbridos. Se eu deixar a minha geração F1 cruzar entre si, eu vou ter uma nova geração, que a gente vai chamar de geração F2. Analisando esses resultados, o Mendel concluiu algumas coisas muito interessantes que estão nessa tabela. Então, ele percebeu, né, depois de várias gerações, vários cruzamentos, aliás, entre essa geração F1 e F2, ele percebeu que a textura da semente 5.474 eram lisas e 1.850 rugosas, ou seja, a proporção ali dava de 2,96 para 1. Cor da semente, 6.022 amarelos e 2.001 verdes, e assim por diante. Então, ele começou a perceber que daquelas características que ele havia selecionado, algumas se sobressaíam em relação às outras, ou algumas eram mais frequentes em relação a outras, certo? O que a gente pode observar ali? Que quem predomina são semente lisa, semente amarela, flor púrpura, a vagem inflada, a cor da vagem verde, posição da flor é axial e o caule longo. Então, são essas características que apareceram com maior frequência nessas gerações. Bom, com isso, o Mendel concluiu que alguns genes, algumas características genéticas eram dominantes sobre outras. Essas características que acabavam ficando latentes, adormecidas, ele chamou de característica recessiva. Então, se a gente for pegar ali naquela mesma tabela, temos o seguinte: textura da semente. Nós temos duas opções, ou ela é lisa ou ela é rugosa, certo? Com base naqueles números, nós conseguimos perceber que boa parte era lisa, né? A maior parte era lisa. Por isso, nós dizemos que a característica dominante é o fenótipo liso. Lembrando que o fenótipo é aquela característica genética que eu consigo visualizar. Consequentemente, aquela que aparece com menor frequência, eu vou chamar de fenótipo rugoso, né? Recessivo ali, no caso é o rugoso. Então, o fenótipo dominante é o que aparece com maior frequência. O recessivo é o que fica escondido sobre o dominante, ok? Então, mesma coisa ali, ó, cor da semente, a amarela é dominante, a verde recessiva. Cor da flor, a dominante é a púrpura, a branca é a recessiva. E ele fez a mesma coisa para todas as características, certo? Bom, o que é que o Mendel concluiu então? Que como resultado do cruzamento da nossa geração F1, as plantas criadas, foram chamadas de geração F2, geravam indivíduos heterozigotos, ou seja, formados por um par de alelo, mas esses alelos eram diferentes, tá? Já falaremos sobre isso. Na descendência, o resultado era aproximadamente o mesmo, 3:1. Supôs que nas células germinativas haveria um fator dominante, que nós vamos chamar de D, e um fator recessivo, que ao se juntarem formariam uma célula ou com 2 dominantes, ou com 2 recessivos,
ou ainda com um dominante e um recessivo. Todas essas conclusões foram unidas, tá? E como consequência nós temos aí uma teoria muito importante que é a primeira lei de Mendel, tá? O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Se eu pego lá na minha geração parental P, uma flor totalmente pura, da cor branca, nós já vimos que a cor branca ela é recessiva. Então eu vou chamar aqui a minha cor branca de caráter recessivo de fator R, tá? E a minha planta púrpura, totalmente pura, eu vou chamar de D. O que acontece? Cada uma das células dessa planta vai apresentar um par de alelos. Como eu sei que eles são puros, os dois têm a mesma característica, ok? Eles são homozigotos. Então, eu vou ter para a planta branca, né, de flor branca, o alelo RR, o parzinho de alelos R. E para a púrpura, o meu par de alelos vai ser o D. Quando essas minhas plantas vão produzir os gametas, o que é que acontece com essas células? A célula, para se transformar em gameta, precisa passar por divisões. Durante essa divisão, o que é que vai acontecer? O meu par de alelo vai se separar. Então, se o meu par de alelo é RR, durante essa divisão, um R vai para uma célula, outro R vai para outra. O que é que vão acontecer com essas células agora? Elas são os gametas. A mesma coisa vai acontecer com a minha planta D, dominante, né? Se a púrpura é dominante, tem o meu parzinho de alelos DD, durante a formação dos gametas, esse par de alelos vai se separar, gerando o gameta D com outro gameta D. Se nós fizermos o cruzamento de plantas que são iguais, então eu cruzei ali, ó, por exemplo, uma planta púrpura, totalmente pura, lá daquela linhagem parental, com uma outra planta totalmente pura da linhagem parental, certo? Como é que a gente faz esse cruzamento e essa proporção? Então, eu coloco aqui, na minha primeira linha da minha tabela, quais são os gametas possíveis da minha primeira planta. Então, se eu só tenho D e D, né, dominante e dominante, quando eu divido isso, obviamente eu vou ter D em um gameta e D no outro gameta. Faço a mesma coisa com a outra planta, D aqui e D aqui. E aí eu faço o cruzamento, né? Esse gameta, se encontrar o outro gameta, eu vou ter uma planta DD. E a mesma coisa com todos os outros. Qual é a nossa conclusão aqui? Que 100% dos descendentes serão DD, ou seja, todos eles terão a cor púrpura. Mesma coisa acontece com o branco. Então, R e R, qual é a possibilidade de gameta? R aqui e R aqui. Quando eles se cruzam com outros gametas R e R, mesma coisa vai acontecer. 100% será branco. Mas agora, se eu pego um gameta R e cruzo com um gameta D, qual vai ser o resultado disso? E se eu pego esse indivíduo e cruzo com outro RD ou DR, qual vai ser o resultado disso? Então, olha só, se eu cruzo uma planta D com uma planta R, ou seja, a minha planta DD só poderia gerar gametas do tipo D, dominante, púrpura. Se eu faço a mesma coisa com a planta de flor branca, né, que é recessiva, eu vou gerar um indivíduo que vai possuir o alelo D e o alelo R. Então, tá aqui, né? Meu primeiro cruzamento gerou uma planta DR. Por que essa planta apresenta a coloração púrpura, né, e não branca, já que ela possui o R ali também? Porque o D vem de dominante. Então, sempre que a gente tiver um alelo dominante, é a característica dominante que vai ser expressado nesse fenótipo, ok? Então, como nós estamos falando de cor da flor, sempre que tiver o alelo D, essa flor vai ser púrpura, porque é a coloração dominante. Vamos supor que eu cruzei, então, essa planta com essa aqui. O que eu coloco na minha tabela? Os meus dois gametas possíveis da primeira planta, então o D aqui e o R, e os meus dois gametas possíveis da segunda planta, D e R. E aí eu faço um cruzamento. Se eu encontro esse gameta com esse, eu vou gerar uma planta D e D. Se esse meu gameta encontrar esse R, vai gerar uma planta DR. Se esse meu R encontrar o D, eu também vou gerar uma planta DR. Agora, se esse meu gameta encontrar o outro R, eu vou gerar uma planta RR.
Qual era a mesma característica do RR? Recessiva, ou seja, essa planta RR será de coloração branca, terá flor de coloração branca. Qual é o resultado dessa tabela? Eu tenho, então, um indivíduo homozigoto dominante. O que significa homozigoto? Significa que ele tem os dois alelos iguais, certo? E desses alelos iguais, os dois são dominantes. Quem é esse indivíduo? É o meu D e D, homozigoto dominante. Eu tenho um indivíduo que também é homozigoto, só que ele é recessivo, ou seja, ele tem dois alelos iguais, mas esses dois alelos iguais são recessivos. Quem é o indivíduo? É a minha flor branca aqui, RR. E eu tenho dois indivíduos que são heterozigotos. O que significa heterozigoto? Que tem os dois alelos diferentes, que no caso, D e R, D e R. Se a gente for colocar na proporção, então, eu tenho 50% desses indivíduos como heterozigotos, certo? 25% de homozigoto dominante e 25% de homozigoto recessivo. Isso nós estamos falando do genótipo. Mas se eu for observar o fenótipo, aquilo que eu consigo ver, a coloração dessa flor, eu percebo que para cada 3 flores púrpuras, eu tenho uma flor branca. Ou seja, a característica dominante é de 3 para 1. Para cada 3 dominantes, um recessivo, ok? Para facilitar o estudo da genética, essas características de dominante e recessivas são representadas por letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu quero falar que uma característica é dominante, eu represento ela pela letra maiúscula e a característica recessiva pela letra minúscula. Por exemplo, vou pegar aqui o mesmo exemplo da cor da flor, tá? Lembrando que essas letras, elas podem variar, tá? Isso aqui a gente está usando como um exemplo. Então, a cor da flor. Sabemos que a dominante é púrpura. Então, os indivíduos, para terem uma flor púrpura, eles precisam ter pelo menos um alelo dominante, que a gente já falou lá no outro exemplo, que era o D. Aqui, em vez de D, eu vou trocar para C, tá? Tanto faz. Então, se esse meu indivíduo tem 2 alelos, ó, letra maiúscula, dominantes, com certeza será um indivíduo da cor púrpura. Agora, se ele tiver um dominante e um recessivo, ele também gerará um fenótipo de cor púrpura. Agora, se ele tiver os 2 genes recessivos, ele será da cor branca. A gente pode usar isso para todas as características, tá? Então, textura da semente. Qual é a dominante? É a lisa. Ou seja, eu sei que a minha característica lisa vai se sobressair em relação à rugosa. Logo, a rugosa eu vou chamar de recessiva. Como é que a gente expressa um gene recessivo? Por letra minúscula, ok? Pessoal, por favor, realizem então os exercícios para que a gente possa corrigir na próxima aula. Um beijo e até a próxima!